tem vídeos e a comunidade de opinião. E só liga pro seu canal e posta vídeo que nem uma máquina de imprimir jornal. Não existe mais comunidade de opinião. Os canais de opinião estão acabando. Ou estariam eles mudando? Não é de hoje que a gente tem visto uma queda enorme na quantidade de canais de opinião que tem surgido na internet. E aqueles que ainda estão ativos não têm batido uma meta muito boa de visualizações. Basta olhar para canais como o Tio Gin, Fei e Ramsés o Pequeno. E mesmo que canais novos estão surgindo por aí, parece que as coisas não estão indo muito adiante, sabe? Ao longo de muito tempo a gente foi acostumado a assistir canais de opinião com uma fórmula simples. Uma gameplay de fundo, uma notícia por cima e a pessoa falando. Querendo ou não, com a chegada do Digo, isso se tornou um outro patamar. As edições complexas e que davam vida ao vídeo tornavam aquilo uma experiência muito mais imersiva e agradável aos olhos. E hoje em dia, se você quer ser um canal de opinião, você querendo ou não precisa seguir essa regra. Não basta só você ter uma gameplay de fundo e a sua voz falando por cima, você precisa ter ângulos de câmera inusitados, um roteiro muito bem feito, um diferencial e principalmente saber usar o After Effects. E caramba, não tem como ser mais sincero que isso daqui. Essas palavras, elas têm um peso a mais, porque não é um canal de opinião aleatório falando disso pela 15ª vez. Hoje em dia, se você é um canal de opinião e não tem um nível de edição estilo Daniel Peninha ou Digo, você é fadado ao fracasso. E isso nem de perto é culpa dos canais de opinião, mas o padrão de edição atual chegou num nível tão alto, mas tão alto, que é praticamente impossível conseguir seguir. Isso gera um outro problema. O YouTube não é o melhor lugar de todos para você conseguir lucrar com o AdSense. Se você não tem um patrocinador e depende do dinheiro do YouTube para viver, o AdSense é o seu pior inimigo. Um vídeo meu recentemente bateu 52 mil visualizações e o lucro que eu tive foi de R$62. Isso significa que praticamente qualquer valor abaixo de 1 milhão de visualizações é um valor impossível de se ter para conseguir viver. E isso faz esses canais recorrerem à segunda opção. Ou você posta vídeo todo dia, ou você morre de fome. Com uma rotina tão pesada, a maioria desses criadores de conteúdo acabam desenvolvendo problemas psicológicos muito difíceis de se lidar. E uma rotina quase que sub-humana. Imagina você ter que acordar, trabalhar, criar roteiro, gravar, editar, dormir, acordar e fazer tudo de novo. Tudo isso para tentar garantir que no final do mês você tenha visualizações suficientes para conseguir colocar um prato de comida na mesa. E se você não tiver o mínimo de edição, pode esquecer o seu crescimento. Além de todos esses problemas psicológicos, ainda existem pessoas na internet que chamam esses canais de abutres, que ficam na espera de alguma coisa ruim acontecer para que eles possam comentar. Sei lá, pensa que chato. Você vai e você cria uma comunidade gigante, mas quando você quer parar para conversar um pouco, ninguém tá interessado. Eles só querem saber quem é o novo nazista da semana ou o pedófilo do mês. Sendo que não é bem assim que as coisas funcionam. Diversos desses canais tentaram sair desse nicho, ou pelo menos tentaram produzir um conteúdo diferente além do de opinião. Só que a maioria dos inscritos e a maioria das pessoas que acompanham o conteúdo deles não tá ali para um conteúdo diferente. Tá ali porque quer uma notícia rápida e comentada. A grande verdade é que hoje em dia canais de opinião são reféns das notícias. Se você comenta um assunto e você é o único a comentar aquele assunto, todos os holofotes são voltados a você. Isso acontece porque grande parcela do público hoje em dia não consegue compreender todas as tretas que estão acontecendo. Geralmente nós temos diversos conteúdos e textos para ler, e convenhamos que nem todo mundo tem tempo para gastar lendo esses conteúdos. Então é muito bom quando você tem um canal que resume todo o contexto da história para que você possa entender em poucos minutos. E como hoje em dia nós temos diversos canais de opinião, isso significa que é uma corrida para quem consegue produzir o conteúdo primeiro para ter o mínimo de chance de ter um conteúdo relevante pelo maior tempo possível. Se você não produzir o vídeo o mais rápido que conseguir, significa que alguém vai produzir ele antes de você e vai tomar o pódio do que poderia ser as suas visualizações. E isso cria a problemática de que praticamente ninguém hoje em dia assiste canal de opinião pelas opiniões e sim pela notícia que a pessoa está trazendo. E querendo ou não, tudo isso começou a acontecer no caso Haluca. Antes do caso Haluca a gente já tinha canais de opinião. O problema é que o padrão estabelecido pelo Digo com o Puts 1, 2 e 3 do Haluca foi muito elevado. E não só isso, ele conseguiu condensar muita informação em poucos minutos de vídeo. Consequentemente, depois da maior treta que a gente já teve na internet brasileira, existe uma demanda gigante do público por uma treta ainda maior. Some isso ao fato de que se você não for o primeiro a falar sobre essa treta maior, você provavelmente vai ser esquecido. Você gera canais de opinião que estão correndo para produzir conteúdo todo santo dia. E não me entendam mal, isso é extremamente difícil de fazer. E hoje eu fico assustado com a quantidade de canais que postam conteúdos com edições melhores do que a minha e conseguem postar todo dia, porque eu tô começando a aprender After Effects e só um vídeo às vezes demora 2 a 3 dias para ficar pronto. A maior parte dos meus amigos e colegas de trabalho, eles vão no psicólogo ou no psiquiatra e tomam algum tipo de ansiolítico. Mas sabe o
que de fato me incentivou a fazer esse vídeo é que o Fei tá tomando um monte de ataques de pessoas que só sabem criticar ele e chamar ele de abutre, inclusive mandando ele se matar. O anonimato na internet dá poder a pessoas terríveis, que se acham no direito de desejar coisas ruins às outras apenas por não gostarem delas. Mas eu vou te contar um segredo. O conteúdo que o Fei faz não é fácil de fazer. E isso com certeza gera problemas psicológicos gigantes nele. E ele não é o único que passa por isso. Diversos outros canais de opinião têm o mesmo destino e as mesmas críticas. O problema é quando você deixa de fazer uma crítica e começa a fazer um insulto. Ninguém é obrigado a saber pelo que o criador de conteúdo está passando por trás das câmeras. Mas ainda assim, chamar o trabalho de alguém que se esforça tanto de porco é no mínimo um ato de covardia e desrespeito de uma pessoa que não tem a menor noção do que está falando.